às vezes o pessoal vê nas palestras e tal e não tem como saber. Muitas vezes o palestrante não fala de si próprio e tal, né? E eu tenho essa curiosidade também, que acho que é a curiosidade do público, como foi seu início, né? Se você já veio de família espírita, em que momento que a doutrina espírita te encontrou, você encontrou o espiritismo? Bom, eu venho de uma família que o pai era catolicão, quase foi padre, abandonou o seminário na hora de confirmar a vocação. Portanto, estudei em colégio católico, fui batizado, fiz primeira comunhão, fui crismado. E minha mãe tinha uma tendência ao engajamento na doutrina espírita, sem frequentar centro, mas com as leituras na mesa de cabeceira dela. Resumindo, portanto, fui criado num lar católico e com a idade de 21 anos, um problema de saúde que acometeu uma pessoa muito querida dentro de casa me levou a buscar respostas que eu não estava encontrando no catolicismo. Eu já estava na faculdade e uma amiga minha namorava um médium e me convidou para ir numa instituição espírita. E dessa instituição espírita eu nunca saí, que foi a Instituição Espírita Joana de Ângeles, em Copacabana. E tive um encantamento, é um enamoramento da doutrina, aquela descoberta que causa uma revolução íntima, né? Porque você passa a fazer uma avaliação da vida, da morte, de Deus, do universo, a partir de outras variáveis. Isso foi muito forte, né? Foi muito forte. E meu pai respeitou, né, essa escolha. Eu, de fato, desde então, na Instituição Espírita Joana de Ângeles, estive lá, frequência na palestra pública, estudo de mocidade, conheci a Escola Espírita Joana de Ângeles em 1987 e nunca deixei de ter alguma relação forte, tanto com o centro de Copacabana, quanto a razão do centro existir, que é suportar a estrutura da escola. E isso nunca deixou, portanto, de contaminar ideias, sentimentos e atitudes, né? O espiritismo, ele é parte do que sou, do que penso, do que sinto, e inspira as escolhas mais importantes que eu faço na minha vida. E sua mãe também, alguém da sua família foi junto com você, assim ou não? Eles seguiram a religiosidade deles? Não, é curioso. Minha mãe, em certa medida, creio que ela era muito cuidadosa assim, se espantou com o nível de engajamento, né? Porque, assim, foi algo Do muito... seu engajamento? Meu engajamento. De começar, de fato, a ter uma outra rotina, né? De disponibilizar-me para certas coisas, atividades, trabalhos que antes não faziam parte do meu cotidiano. Creio que ela ficou um pouco assustada, para ser sincero, mas ela muito eticamente não interferiu. O meu irmão, por sua vez, ele declarou-se à época. Um tempo depois tivemos a perda do meu pai, um acidente de trânsito. E no cemitério, o meu irmão me abraçou e disse: eu sei que ele está vivo. Eu acho que eu sou espírita. Olha, Mas eu não. Eu venho de um não lar. era o seu objetivo, né? Eu venho de um lar em que, graças a Deus, eu quase fui baterista em vez de ser jornalista. Meu pai, professor, em casa, tendo que ler, tendo que fazer lá a programação das aulas. Tem um baterista dentro de casa, vamos combinar? Não é a melhor companhia. Então, meu pai, tanto em relação à vocação espírita, quanto o flerte que eu tive, aprendendo a tocar bateria. Se eu já sou baterista formado, melhor. Mas aprender a tocar bateria em casa foi tenso. E ele me deu, um legado do meu pai, assim, quer dizer, o respeito pelas escolhas que o filho dele faz. E, portanto, o proselitismo que não ocorre, penso eu, por orientação de Kardec, de forma tão explícita e assintosa em relação aos outros, a gente não se furta a fazer a divulgação, mas a gente se disponibiliza para quem tem interesse em conversar sobre o tema. Eu percebi, assim, que
no meu ambiente de trabalho, nos vários lugares onde trabalhei, as pessoas vendo que eu não tinha nenhum pudor de me declarar espírita e de disponibilizar para conversa, por vezes a gente percebe um engajamento. As pessoas começam a se interessar, começam a frequentar, começam a ler. Mas não porque eu estou lá com um cartaz dizendo sou espírita, conheça a doutrina, você não vai se arrepender. Não é propriamente o meu estilo e, graças a Deus, não me parece que seja o propósito da divulgação espírita invadindo o espaço aéreo dos outros. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.